Quebrar para reconstruir, o propósito divino da dor. Você já sentiu como se a sua vida estivesse desmoronando sem explicação, como se tudo que estava firme começasse a ruir diante dos seus olhos, relacionamentos que acabam, sonhos que não se concretizam, portas que se fecham, pessoas que vão embora, momentos em que tudo parece perdido, como se você estivesse sendo quebrado por dentro. Mas e se eu te dissesse que isso não é o fim e sim o começo, que esse aparente colapso é na verdade o início da sua reconstrução? Quando Deus decide transformar alguém, ele não começa pela superfície, ele vai direto à raiz, ele quebra aquilo que foi construído sobre bases frágeis, que não sustentariam a missão que está por vir. Às vezes, você precisa ser desconstruído para ser refeito segundo o plano dele, e esse processo dói, mas é nesse lugar de dor que nasce a verdadeira transformação. A maioria das pessoas quer a bênção, mas poucas estão preparadas para o processo, porque antes da bênção vem a prova, antes da glória vem a dor, antes da construção vem a demolição. E o que Deus faz muitas vezes é nos levar a um deserto onde ele pode nos falar ao coração, onde o barulho da vida não nos distrai mais, onde tudo que nos sustentava humanamente é removido para que aprendamos a nos sustentar espiritualmente. Você pode estar se perguntando, por que Deus permitiria isso comigo? E a resposta pode estar justamente na sua grandeza, porque quanto maior o chamado, maior a preparação, quanto maior o propósito, mais profundo o processo. Os escolhidos passam pelo fogo, não para serem destruídos, mas para serem purificados. Deus quebra para curar, derruba para reconstruir, silencia para ensinar, afasta pessoas para alinhar destinos. É nesse processo que ele molda a sua identidade espiritual. Quando tudo parece escuro, é quando ele acende a luz da verdade dentro de você. Quando as pessoas te abandonam, é quando ele te ensina a depender somente dele. Quando tudo que era seguro desmorona, é quando ele te mostra que a única rocha inabalável é ele mesmo. E você não está sozinho nisso. Os maiores homens e mulheres da fé passaram por esse processo. José foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente, tudo antes de ser exaltado por Deus como governador do Egito. Moisés passou 40 anos no deserto antes de libertar um povo inteiro. Davi foi desprezado, fugiu pela vida, viveu anos em cavernas antes de se tornar rei. Todos foram quebrados antes de serem usados. O quebrantamento não é rejeição, é seleção. Deus não está te punindo, ele está te preparando. Ele está permitindo que coisas saiam da sua vida, porque aquilo que está por vir exige uma nova versão de você, uma versão mais forte, mais sábia, mais espiritual, e essa versão não nasce no conforto, ela nasce na pressão, no deserto, no silêncio, na solidão. Por isso, se você está passando por um momento difícil, não fuja, permita-se ser moldado, permita-se ser quebrado, porque esse é o processo sagrado da transformação. E aqueles que não resistem, mas se entregam a esse processo, emergem dele mais fortes, mais conscientes e mais conectados com o divino. Essa é a hora de confiar, confiar que mesmo sem entender, Deus sabe o que está fazendo, que mesmo sem ver o final, ele já escreveu a sua vitória. Que mesmo com lágrimas nos olhos, você pode dizer, está doendo, mas eu sei que é Deus me moldando. Não é o fim, é o recomeço, não é castigo, é cura, não é perda, é preparo. Deus está quebrando o que não serve mais para que ele possa edificar em você algo eterno, o silêncio de Deus e a formação no secreto. Um dos momentos mais difíceis no processo de quebrantamento é o silêncio de Deus. A sensação de orar e não ouvir resposta, de clamar e não ver mudança, de buscar e não encontrar. É nesse silêncio que muitos desistem, acham que foram abandonados, esquecidos, ignorados. Mas o silêncio de Deus nunca é ausência, é ensino, é preparação, é cuidado. Você não dá ordens a um cirurgião enquanto ele opera.
você confia e permanece em silêncio, porque sabe que o processo exige precisão, foco e tempo. Assim é com Deus. Quando Ele está operando em você, Ele pode silenciar para que você aprenda a confiar, para que você amadureça a sua fé, não baseada em sentimentos, mas na convicção de que Ele continua no controle, mesmo quando tudo parece fora de controle. No silêncio, Deus te afasta do barulho do mundo. Ele te tira da zona de conforto, dos aplausos da distração, para que você volte os olhos apenas para Ele. É quando você aprende a diferenciar o que é essencial do que é superficial. É quando você descobre quem realmente é longe das máscaras, das aparências, das cobranças externas. Muitos confundem visibilidade com propósito. Acham que só estão vivendo o plano de Deus quando estão em evidência, quando tudo vai bem, quando estão sendo reconhecidos. Mas os maiores processos de transformação ocorrem no oculto, no anonimato, longe dos olhos do mundo. É ali onde ninguém vê que Deus forma os seus escolhidos. Jesus passou 30 anos no anonimato antes de exercer 3 anos de ministério público, 30 anos de preparo para 3 anos de propósito. E ainda assim impactou toda a humanidade. Isso nos mostra que o tempo de espera não é tempo perdido, é tempo de construção. Deus está te preparando, te fortalecendo, te ensinando a depender exclusivamente dele. É nesse tempo que ele testa o seu caráter, que ele vê se você é fiel no pouco, se é íntegro no escondido, se permanece firme mesmo quando nada parece acontecer, porque o que você constrói no secreto sustenta o que será revelado no público. A base precisa ser sólida, e essa base é construída na dor, na renúncia, na fé que resiste ao tempo. Você já percebeu que quando uma árvore está crescendo, o crescimento das raízes é invisível? A árvore pode demorar anos para romper a terra e se tornar visível, mas nesse tempo as raízes estão se aprofundando. Se não houver raiz, não há sustentação. É por isso que Deus aprofunda suas raízes antes de te exaltar, porque quanto maior a altura, mais profundas precisam ser as raízes. Não despreze o processo, não reclame do tempo de espera, não amaldiçoe o silêncio. Tudo isso faz parte da formação de alguém que vai carregar algo grande. Deus não desperdiça dor. Cada lágrima, cada noite em claro, cada perda, cada espera, tudo está sendo usado para moldar a sua alma, para purificar o seu coração, para te transformar na pessoa que vai cumprir um propósito eterno. O segredo é permanecer, mesmo quando não entende, permaneça, mesmo quando dói, permaneça, mesmo quando parece não ter saída, permaneça, porque quem permanece vence, quem suporta o processo alcança a promessa. E quando você sair desse deserto, não sairá como entrou, sairá transformado, fortalecido, maduro e cheio de propósito. Você não é fruto do acaso, você está sendo lapidado pelo próprio Criador. E quem é moldado pelas mãos de Deus nunca será comum. Há algo grande reservado para você, e por isso o processo é intenso, porque a sua missão não é pequena. Você foi escolhido para algo maior do que pode imaginar. Confie, Deus está no controle. O silêncio dele é sagrado, e o que ele está fazendo no secreto será revelado no tempo certo, para a glória dele. A purificação através do fogo. Quando Deus permite que você entre na fornalha da aflição, não é para te destruir, é para te purificar. O ouro só se torna puro depois de ser refinado pelo fogo. A prata só brilha após ser passada pela fornalha. E com você não é diferente. O fogo da dor, das perdas, da solidão, do silêncio, tudo isso tem um propósito: queimar o que é impuro, eliminar o que é excesso, revelar o que é verdadeiro. Talvez você esteja passando por momentos em que sente que está sendo consumido.
Parece que tudo está pegando fogo ao seu redor: relacionamentos, finanças, saúde, propósito. Mas o fogo que Deus permite não é um castigo, é uma ferramenta. Ele usa o calor da adversidade para expor o que estava escondido, para te mostrar o que você precisa deixar para trás, para quebrar as correntes que você nem sabia que carregava. O processo de purificação é doloroso porque ele mexe em lugares que você escondeu até de si mesmo. Ele traz à tona traumas antigos, feridas não cicatrizadas, vícios emocionais, dependências afetivas, máscaras que você usou por anos, mas é necessário. Deus te ama demais para te deixar do jeito que você está. Ele quer te ver livre, pleno, curado, alinhado com o céu. E sabe qual é o maior sinal de que Deus está te moldando? Não é o sucesso, não é a vitória, é o confronto. Quando tudo começa a ser exposto, quando você começa a ser confrontado com quem realmente é, quando percebe que não dá mais para fugir de si mesmo, é aí que o Espírito Santo está te refinando. Não lute contra o processo, se submeta, entregue, renda-se, porque quanto mais você resiste, mais dói. Mas quando você aceita, quando você diz: Deus, faça a tua vontade, a paz começa a invadir o seu ser, mesmo em meio ao caos. A fornalha continua acesa, mas agora você entende que não está sozinho nela. Assim como aconteceu com os 3 jovens na Babilônia, existe um 4º homem contigo no fogo, e ele é o Filho do Deus vivo. Você não está só. Pode parecer que sim, pode parecer que ninguém te entende, que ninguém te ouve, que ninguém enxerga a sua dor, mas Deus vê, Deus sabe e Deus está contigo. Ele não te livra do fogo, ele entra no fogo com você, porque o objetivo não é apenas te proteger, é te transformar. E enquanto você estiver sendo refinado, o céu está em silêncio, mas o inferno está em pânico, porque o inimigo sabe que quando você sair dessa prova, você será mais perigoso para ele. Você será uma arma nas mãos de Deus, uma testemunha viva do poder da graça, um exemplo de fé que não se dobra diante das circunstâncias. O processo não é o fim, é o meio. E quando você entender isso, você começa a caminhar com esperança, mesmo no meio da dor. Você começa a enxergar propósito na espera. Você começa a perceber que cada lágrima tem um destino, que cada queda tem um aprendizado, que cada noite escura prepara o amanhecer. O mundo tenta te convencer de que dor é sinal de derrota, mas no reino de Deus, a dor pode ser sinal de promoção. Quando Deus quer te levar mais fundo, Ele primeiro te limpa. Quando Ele quer te dar mais, Ele primeiro te esvazia, porque só quem passou pelo fogo pode carregar a presença com autoridade. Você não será o mesmo depois desse processo, e isso é uma boa notícia, porque o que Deus tem para você exige uma nova versão sua, mais madura, mais quebrantada, mais firme, mais cheia de fé, e é isso que Ele está construindo agora, não com pressa, não com atalhos, mas com profundidade. Apressar o processo é colocar em risco o propósito, e Deus te ama demais para permitir isso. Ele prefere te ver chorar hoje do que te ver perder tudo amanhã. Ele prefere te corrigir agora do que permitir que você se perca depois. O amor de Deus é responsável e por isso Ele permite o fogo, para que você seja refinado como ouro puro. Aceite, confie, caminhe com fé, porque mesmo que o fogo seja intenso, o resultado será glorioso. Deus está escrevendo uma nova história com você, e essa história será testemunho para muitos. O propósito se revela na dor. Depois da dor, vem a revelação. Depois do deserto, vem a terra prometida. Depois da cruz, vem a ressurreição. Tudo que Deus permite em sua vida tem um propósito maior do que você pode imaginar. Nada é por acaso. Nenhum sofrimento é desperdiçado. Cada lágrima que caiu foi regada com propósito.
Cada noite escura foi cenário de preparação, e agora chegou o tempo de entender que tudo estava te levando até aqui. Você não passou pelo que passou à toa. Aquilo que parecia te destruir, na verdade, estava te reconstruindo. Você foi moído, sim, mas foi moído como o trigo, para ser transformado em pão vivo. Você foi esmagado, sim, mas como a uva, para que o vinho novo fosse extraído. O céu viu tudo, e o céu não esquece. Aquilo que foi feito em secreto, aquilo que ninguém valorizou, aquilo que você entregou sem aplauso. Deus viu, e Ele vai recompensar. Existe um tempo de plantar e um tempo de colher.